Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e vou gravar para vocês aí alguns jogos do dia 12, né? Terça-feira, 12 do 12. A gente tem Champions, tem outros jogos aí. Falar um pouco dos principais aí, o que eu acho que tem mais probabilidade pré-live, né? Lembrando que a gente vai confirmar isso tudo em live. A gente não faz nenhuma entrada pré, né? Antes do jogo começar. Mas pode também ajudar quem faça, né? De acordo com a análise aí. Hoje mais cedo a gente gravou um episódio numerado aí, fechando o ano, agradecendo o pessoal. A gente estava meio sumido, né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes, falando que a gente sempre foca primeiro no social, claro, né? Na vida social, depois no trading e quando sobra tempo a gente faz algum conteúdo, porque quem faz muito conteúdo, você pode ter certeza que não está fazendo trading, porque não sobra muito tempo, mas a gente está sempre tentando fazer. Quem não escutou o episódio, quem quiser escutar lá depois, a gente fez um balanço aí, como foi o ano de cada um, né? O que teve de bom, de ruim, o que a gente mudou. Claro que talvez se fosse falar com mais detalhes ia ser muito grande o episódio, a gente tentou dar uma resumida, mas acho que mostra também as dificuldades, a vida real de cada um aí no trade esportivo. Antes de a gente iniciar, falar das nossas redes sociais, a gente tem o Instagram e o YouTube, lá do B do Trade Esportivo. Então quem puder segue a gente lá, dessa moral. A gente está compartilhando os conteúdos por lá. A gente não só de trade esportivo, a gente coloca também de curiosidades de futebol. Quando tem um episódio também a gente posta por lá. Então quem puder dar essa moral aí, te agradece demais. Bem, provavelmente esses primeiros jogos que eu vou falar aqui, quando for escutar o episódio, os cenários aqui já deve ter acabado, né? Que são jogos às 6h30 da Liga dos Campeões da Ásia. Então, uma coisa ruim do campeonato lá é que o grupo passa só um, não dois, né? Como a maioria das competições, e tira um pouco de disputa, né? Porque tem hora que um time ele dispara ou chega ali nas últimas rodadas já está classificado e fica um pouco sem objetivo, né? Os times começam a poupar jogadores, já não colocam o time titular, mas vai ter o grupo H, que todos os times aí, entre aspas, têm chance. Os dois primeiros têm 8 e os dois outros têm 6. Acho que vai ser jogos interessantes de fazer. O, o Melbourne City, que é o time da Austrália, pega o Zhejiang profissional da China. O Melbourne ganhou deles lá na China, então ele entra como favorito. A odd deles está 1,42 e eles precisam de ganhar o Melbourne e torcer para o líder, né, o Kofu da Tailândia perder, desculpa, Kofu do Japão perder para o Buriram da Tailândia ou empatar. Então eles devem entrar bem ofensivo, tentando fazer o placar. E eu acho que é uma oportunidade tanto para back quanto para gols, né? Como tá os dois times ainda, né? O chinês também tem 6 pontos, então é mais difícil para eles, mas também tem chance de passar. Então vai ser um jogo bem disputado. E o outro jogo é outro jogo do grupo, né? Que vai ser Buriram da Tailândia contra Kofu do Japão. O Kofu, se ganhar, dependendo do saldo de gol ali, ele ainda pode perder, mas está bem mais provável de passar. E o Buriram depende da vitória e que o Melbourne City não ganhe. Então, os dois times também estão disputando. Então, esses dois jogos aí, tanto para gols quanto o jogo do Melbourne City, eu acho que é mais evidente a questão do para match odds. O jogo do Buriram e do Kofu eu acho que vai ser bem mais equilibrado, são equipes mais parecidas, mas os dois para gols eu acho que tem uma tendência boa, tanto para limite, final de jogo, algum time estiver precisando de um gol ali para passar, pode ser interessante. Bem, após isso, às 14h45, a gente vai ter os jogos aí do grupo do Arsenal, né? Lá da Champions. O ruim desse grupo
Aqui mesmo passando os dois, né? Não é só, não é igual na Ásia que passa só o primeiro. Já tem os dois classificados e também primeiro e segundo definido, né? O Arsenal já tem 12 pontos, o PSV 8, é, e eles já estão classificados aí para as oitavas de final. O Lens e o Sevilha é que vão disputar a posição ali da UEFA, da Liga Europa, né? O terceiro colocado vai para a Liga Europa. No momento o Lens está com 5 pontos e o Sevilha com 2. E o Sevilha tem que tirar uma diferença de saldo aí também de -2. O primeiro critério de desempate é o confronto direto, mas ficou 1-1 a ida, né? Lá em Sevilha, o jogo ficou 1-1. Então vai por saldo de gols aí. É, é uma disputa, o Sevilha tem uma história na Liga Europa. Ele é o maior campeão. E, então, creio que eles vão entrar a fim do jogo aí, querendo ir de novo para a Liga Europa, tentar mais um título. É um jogo interessante. PSV e Arsenal devem ir com times com algumas, talvez até os inteiro reserva, né, porque já está tudo definido. Não vou prestar tanta atenção nesse jogo, mas Lens e Sevilha acho interessante. Sevilha mesmo fora de casa tem que fazer o resultado. Para mim, um jogo interessante para gol também. Match odds, pré-live muito difícil, mas para gols eu acho que é interessante. Amanhã começa também o Mundial de Clubes da FIFA. O Al-Ittihad vai enfrentar o Auckland. É, bem, é um campeonato que é difícil achar. Talvez seja melhor quando na próxima fase, quando o Fluminense já vai enfrentar seu adversário. É, não, na verdade, não o Fluminense, né? O Al-Ahly, né, que vai pegar esse adversário aí, talvez o Al-Ahly contra o Al-Ittihad, que seja o favorito aqui, que tá com a odd bem baixa, né? Tá com a odd de 1,09, então tá bem baixa. E o Leão pega o Urawa do Japão. Creio que a gente vai achar odds bem melhores. Esse primeiro jogo talvez seja melhor até para observar esse time do Al-Ittihad, apesar que vai enfrentar um time teoricamente muito fraco, né, que é o Auckland. Mas é aquele jogo de um jogo só, né? Não é ida e volta, tudo pode acontecer. O Al-Ittihad é um time que chega com algumas peças bem conhecidas do cenário mundial, né? Benzema, é, tem o... Oh meu Deus, como é que chama o jogador lá? Gente, que deu branco. A Kanté, Benzema, Kanté, então assim, tem alguns jogadores conhecidos. Tem o Fabinho, ex-Liverpool também. Eu acho que pode. Tem o Marcelo Groi, que foi goleiro do Grêmio, apesar que já está na idade. Mas para goleiro até que não tem tanta importância, né? Mas esse jogo, igual eu falei, a odd muito baixa. Esperar, para mim, né? Esperar um pouco ali o jogo andar. Só o Tyrrell não fazer o gol logo. Para ver como é que vai desenrolar pra gente tentar alguma coisa. Mas inicialmente, para mim, tá muito baixa a odd. Pelo menos para back, assim. Inicialmente não. Vamos ver como é que vai desenrolar o jogo para ver se a gente pode buscar algo a mais. Às 17 horas tem mais alguns jogos da Champions. Vou começar por Copenhague e Galatasaray. Bem, os dois times dos seus países, né, são bem over, tanto o Copenhague quanto o Galatasaray. Na competição, o Galatasaray vem fazendo jogos onde faz e leva muitos gols. O, o Copenhague na competição não vem com partidas com tantos gols, vamos falar assim, né, na média, mas tem o futebol dinamarquês, né, tem uma tendência ofensiva. Então é um jogo para gols, acho que interessante. Não vejo um favorito claro. Acho que se equivalem as forças. Copenhague em casa, né, o Galatasaray jogando fora, mas acho que ele talvez o Galatasaray tem nomes mais conhecidos no elenco, mas por Copenhague estar jogando em casa, acho que equilibra bastante. É uma disputa direta para a segunda vaga, né? Tem os dois times tá com 5 pontos. Os dois podem ficar fora, desde que haja um empate.
e o Manchester United ganha do Bayern de Munique. É, os dois iriam para 6 e o Manchester United passaria para 7, passando em segundo. O Bayern já está classificado, né? Talvez manda até um time reserva ou misto lá para enfrentar o United. Então, um jogo interessante, um jogo que vale vaga aí na próxima fase. Para gols, eu acho muito interessante, até pelo estilo dos times, pela importância do jogo. Inter Real Sociedad, esse também é um jogo que já está definido os dois que vão passar para a próxima fase, mas os dois estão com 11 pontos. E tem a questão do desempate, né? Para ver quem passa em primeiro. O primeiro jogo foi 1-1 lá na Espanha. Claro que tem toda uma teoria que se você ser primeiro você vai pegar um time mais fraco na próxima fase. E creio que a Inter vai tentar ganhar o jogo. Eu vejo a Inter como mais time, mas a Real Sociedade não é um time bobo assim, que você vê um franco favoritismo. Eu vejo um favoritismo de acordo com o que está a odd mesmo, 1,62, 1,70, até 1,80. Acho que pode ser uma odd justa aqui para a Inter. E é isso, acho que é procurar algo a favor. Eu, né, vou procurar algo a favor da Inter ou contra a Real Sociedade, ou esperar também, se a Real Sociedade fazer algum gol, a Inter tentar ali, com certeza vai se expor, buscar algum empate, alguma virada. Lembrando que se terminar empatada, a Real Sociedade passa em primeiro, que ela está na frente pelo saldo, né? 5-3. Então vamos ficar de olho nesse jogo. Outro jogo, Manchester United e Bayern de Munique, que eu já até falei um pouco, né? Que eu falei do outro jogo do grupo. Bem, o Manchester United vem mal, né? Eu vi o último jogo deles contra o Bournemouth, eles perderam de 3-0 em casa, tá muito ruim. Eu também vi o jogo deles contra o Galatasaray, que eles abriram uma vantagem, não sei se foi 3-0 e deixa eu até ver se foi 3-0 e depois levaram um empate. Na verdade, foi 2-0, aí levaram 2-1, fizeram 3-1 no segundo tempo, depois levaram um empate. É um time que não se encaixou ainda com o Ten Hag. É um time que eu acho muito estático, ele é pouco móvel, tem dificuldade em marcar times quando o time usa muito do contra-ataque ou de velocidade. Bem, o Bayern levou de 5, né, do Frankfurt, mas mesmo assim ele vem ali disputando o título alemão. Claro que a Premier League é bem mais difícil que pro Manchester United do que o alemão para o Bayern, né? Lá ele é no papel muito acima dos outros. Tá atrás só do Leverkusen, né, que vem fazendo uma campanha muito boa esse ano com Xavi Alonso. Mas voltando ao jogo aqui, temos que ver principalmente como que o Bayern de Munique vai entrar em campo, se ele vai poupar muitos jogadores, se vai reserva, se vai misto, ou se vai com os titulares, o interesse deles no jogo. Eles já estão com 13 pontos, 8 pontos à frente do segundo colocado, então já passaram em primeiro. Temporada, sempre que tem oportunidade, o time costuma poupar, né, para descansar ali os titulares e também dar oportunidade ali para quem não vem jogando. E o Manchester United é um time difícil de confiar, né? Acho que para a Beck vai depender muito desse interesse do time do Bayern de Munique. E mesmo assim, há que se tomar cuidado, né? É um time que não vem bem. O Bayern, apesar de ter perdido 5-1, ele está conseguindo fazer algumas partidas boas, enquanto o Manchester United, a maioria, não, mesmo quando ganha, não convence. Um jogo interessante também que se chegar na última parte do jogo ali, no final, se o Manchester United estiver dependendo de um gol para pegar uma vaga na Liga Europa ou até para passar para a próxima fase da Champions, pode ser interessante. Com certeza eles vão se abrir. Então, sempre que tem jogos de mata-mata ou jogos que valem classificação de grupo, assim, última rodada, esses finais de jogos ficam bem interessantes. Outro jogo é Napoli-Braga. Real Madrid já passou também. Passou em primeiro, 15 pontos, né? Ganhou todos os jogos. O Napoli que não está tão bem quanto a temporada passada, está um pouco tá inconstante, né? Ele faz algumas partidas boas, no italiano também não vem tão bem, é o atual campeão. Ele tem a vantagem aí de 3 pontos em cima do Braga.
É... Por que que não tá dando eles como se é o confronto direto aqui? Deixa eu ver. É porque eles ganharam a ida. Acho que ele já passou, mas não tá dando aqui que ele passou. Eles ganhou por 2-1. Ah, tá, porque tem um saldo, né? Depende de quanto eles perderem. Então ele ganhou a ida por 2-1. É... E o Braga agora, para passar, vai ter que ganhar com uma vantagem maior, né? Que o Napoli ganhou, porque ele está 3 pontos atrás. Por conta disso, né, até pelo estilo das duas equipes também, eu imagino o jogo para gols. O Napoli em casa, para mim, é favorito, mesmo não estando tão bem igual a temporada passada. Mas eu achei a odd um pouco baixa, 1,45. Eu acho que essa odd tinha que estar por volta de 1,60, 65. Mas é um jogo interessante. Eu gosto dos dois do estilo das duas equipes. São estilos que propõem. Faço bastante jogos do Braga no português, claro que é outro nível contra a maioria dos times, né? Tirando ali os principais ali, Benfica, Porto, Sporting e mais um ou outro ali que esteja bem. Mas é um time que gosta de atacar também. Então achei um pouco baixa essa odd do Napoli, mas entendo que eles são favoritos sim. E para gols também acho que é interessante. Vamos ter Red Bull Salzburg contra o Benfica. Eles são do grupo lá da Real Sociedade e da Inter de Milão. A ida o Benfica perdeu de 2-0. Então, para ele pegar essa vaga do Salzburg, que está com 4 pontos e ele 1, ele teria que tirar esse saldo aí na vitória. Então, ganhar de 3-0, por exemplo. Acho bastante complicado. É outro jogo que eu vejo o estilo das duas equipes para gols. O Salzburg é uma equipe, assim como a maioria dos times, ou todos os times da Red Bull, que tem como biotipo, né, jogar ofensivamente. Esse Benfica também é um time que na Champions vem sendo over, né? Contra a Inter ficou 3-3, né? Depois de esse aqui assim abriu 3-0. Então, acho que pode ser interessante para gols. Difícil cravar que o Salzburg seja favorito, inclusive está com a odd até mais alta que o Benfica. Eu vejo um jogo igual, mas para gols interessante. Até pela necessidade do Benfica tirar o saldo aí. Outro jogo é União Berlim e Real Madrid. Aqui já é um jogo que o Real Madrid deve poupar, porque ele está com 5 vitórias, né? Já passou aqui 15 pontos. O União Berlim ainda tem chance de ir para a Liga Europa. Ele depende de uma derrota do Braga e ele ganha. Bem, vai depender muito do Real Madrid, né? O interesse do Real Madrid, tudo, o time que ele for colocar em campo, imagino que vai ser o reserva. E se for o reserva, aí muda a história do jogo. A gente tem que ver como é que vai ser o jogo. Mas é um jogo que eu trabalharia mais pro final ou esperando ali, né? Se o Real Madrid for todo reserva mesmo, se o União Berlim em algum momento conseguir colocar uma pressão. Mas se o Real Madrid já colocar um time misto, eu acho que já dá. Fica um jogo bastante igual aí. Não vejo talvez ali tanta diferença, né, no time misto do Real Madrid para o União Berlim, né, que vem muito mal no campeonato alemão. Acho que é o último colocado, se não é ali, está entre os últimos. Outro jogo interessante que vai ser às 17 horas. Vai ter Sunderland e Leeds. Claro que eu acho que a maioria do pessoal não vai fazer esse jogo, porque vai estar fazendo jogos da Champions. Mas quem quiser ficar de olho, são dois times que vêm brigando ali na parte de cima da tabela. É um campeonato equilibrado, mas tem algumas equipes que você consegue ficar mais de olho. Por exemplo, o Leicester, né, tá, o Ipswich também, que é o segundo colocado, o próprio Leeds, Southampton, tá vindo muito bem, somente em casa. O Leeds jogando fora contra o Sunderland, eu acho que equipara muito o, a partida.
Mas o Leeds, que sobe só os dois primeiros direto, da terceira ao sexto vai para os playoffs. Então eu acho que o Leeds, se ele ainda está 7 pontos atrás do Ipswich, né? Se ele quiser subir direto, ele vai é um jogo de extrema importância, um rival ali que está em sexto também, não está tá relativamente longe, né? 11 pontos, mas pode estar junto com ele nos playoffs. Então, para mim é um jogo interessante aí, principalmente na necessidade de fazer um gol. Se um time abre o placar ali, com certeza o outro vai correr atrás. Bem, então são esses jogos que separei aqui para a gente dar uma comentada. Acho que os principais vai ser mesmo o da Champions, né? Falei alguns outros aqui, mas não tem como fugir disso. E é igual falei, né? Acho que é meio chover no molhado, mas focar sempre nesse que envolve algo, né? Mais claramente PSV e Arsenal, por exemplo, ou algum outro jogo que não vale nada, talvez é melhor deixar de lado, né? Mas acho que tem jogos interessantes aí com equipes over, né? Igual Copenhague e Galatasaray que eu falei, Napoli e Braga, acho que são times over aí que a gente pode tirar valor. Então é isso, espero que todos tenham gostado aí, que dê para tirar algum proveito do conteúdo e uma boa terça a todos aí. Um grande abraço.